Oi, se você está pensando em fazer faculdade de administração e também está em dúvida sobre como é o curso, quais carreiras, quanto ganha, o que você tem que levar em conta, fica nesse vídeo que hoje eu vou te falar tudo da perspectiva de quem já está fazendo esse curso e ainda está trabalhando nessa área também. Eu sou a Alicia e eu estou fazendo atualmente o 4º ano de administração lá na USP e assim, eu não tinha nem noção quando comecei esse curso do que ele me abriria de portas. Então assim, foi uma surpresa muito positiva e aí eu vou tentar te ajudar um pouquinho a escolher aqui que você tem que levar em consideração na hora que você for escolher sua faculdade também, se você estiver pensando em fazer administração. E antes de tudo, esse é o primeiro vídeo aqui no canal e eu sempre mostro minha rotina no Instagram, eu sempre mostro o que eu tô fazendo, o que eu tô estudando, como é que tá minha vida na faculdade, como eu equilibro tudo isso. Então, se você também tem essa dúvida, quer ver um pouquinho mais ali de rotina, o meu Instagram é muito legal para isso. E ainda, se você tiver alguma dúvida sobre administração, sobre o curso, faculdade, pode deixar aqui embaixo e eu vou estar respondendo todo mundo. E bora lá, eu separei esse vídeo em 4 etapas diferentes. Primeiro eu vou contar um pouquinho da trajetória, como eu escolhi a faculdade, o que me levou a escolher a administração. Depois eu vou te mostrar um pouquinho da grade, o que a gente vê realmente dentro da faculdade, como é que é estruturado o curso, que eu não tinha nenhuma noção quando eu comecei. Depois eu vou te falar um pouquinho do mercado de trabalho, quanto ganha como estagiário, quanto ganha quando você é efetivo, quando você é analista, quando você vai crescendo na sua carreira. E também eu vou te dar um pouquinho ali do que você precisa priorizar se você estiver em dúvida entre as faculdades, estiver pensando em fazer um outro curso, e que você tem que levar em consideração, o que você tem que querer mais ou menos para sua vida, se você realmente quiser seguir no caminho da administração. Então vamos. A minha trajetória começou assim. Eu estudei a minha vida inteira para medicina, não foi nem para administração, para vocês terem uma ideia. E o que aconteceu foi, eu queria muito passar em medicina, né? Eu acho que eu não queria cursar medicina, mas eu acho que tinha muito essa pressão de, cara, tenho que passar em medicina, então eu sempre me esforcei ali na escola, no colégio, para conseguir passar. Então, assim, eu sempre estudei bastante para vestibular, isso foi uma coisa muito boa. Minha FUVEST ali foi no ano de pandemia, então eu estava estudando sozinha em casa ali, eu não tinha nem feito cursinho mesmo, né, era tudo cursinho online. Então, eu meio que estudei sozinha. Eu terminei o ensino médio em 2020 e aí em 2021 eu fiquei fazendo cursinho, né, sozinha. No tempo que eu tinha livre, eu gostava de, tipo, ver conteúdo na internet, né, a gente ainda estava todo mundo trancado em casa. Então, era um tempo que eu tinha meio que livre pra mim, eu gostava de, tipo, dar uma estudada em algumas outras coisas. Foi aquela época do boom do mercado digital, então tinha muito podcast falando de finanças, de investimento, tráfego digital ali, então tava tudo isso crescendo, o pessoal tava descobrindo bastante. Foi uma coisa que eu gostei bastante, assim, que eu não tinha noção de como era, como funcionava, e eu fui me apaixonando bastante. Cheguei um tempinho ali pra mim, todo dia eu lia um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre empresa e via vários conceitos novos que eu não sabia, de escala, de tipo assim, cara, eu realmente comecei a ter essa vontade de abrir uma empresa, de seguir nesse mundo digital. E aí eu fiquei muito em dúvida de, tipo assim, cara, eu acho que eu não quero fazer medicina, eu acho que eu quero outra coisa pra minha vida. Esse foi um momento que eu decidi meio que fazer administração, eu fiquei muito em dúvida ali de fazer alguma engenharia, porque eu sabia que dava pra eu passar por esse mercado, que o pessoal gostava bastante de engenheiro, então engenheiro queria empreender. Eu também pensei em fazer, sei lá, ciência da computação, para entender um pouquinho mais desse mundo digital, e assim, eu não tinha noção, porque eu achava que administração, eu tinha muito esse conceito de que administração é um curso de vagabundo. Então, assim, curso de quem não sabe o que fazer, quem não quer da vida. Eu acho que eu me encontrei nesse momento que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida e eu não queria, sei lá, me encaixar totalmente naquilo. Foi uma coisa muito complicada ali e eu acabei meio que escolhendo a administração, assim, nos 45 do segundo tempo. Porque foi meio que no último dia da FUVEST, eu pensei em fazer engenharia, eu pensei em fazer economia, engenharia da computação, ciência da computação, só que, tipo assim, nada daquilo eram coisas que eu realmente queria fazer. Porque eu só queria me manter um pouquinho longe da administração, porque eu tinha esse preconceito na minha cabeça. E aí, no final, eu acabei falando assim, ok, quero empreender, gosto de marketing, gosto de finanças, gosto de tudo isso, então eu vou escolher administração. Falando um pouquinho sobre como é lá dentro, eu vejo que a administração é muito dividida mesmo nessas 3 partes. Então, assim, primeiro você vai ver essa parte de administração geral, como funciona uma empresa, quais áreas você tem lá dentro, o que a gente consegue fazer, conceitos de empreendedorismo, de inovação, de startups. Isso tudo é muito legal, a gente vê muitos cases dentro das aulas, então a gente estuda muito, assim, o que aconteceu na realidade, os professores levam pessoas que trabalham já no mercado, que desenvolveram algum produto, que fizeram alguma coisa na sua própria empresa. A gente algumas vezes coloca um pouquinho mais a mão na massa de, tipo, pegar uma empresa que está com algum problema, a gente conversar com os empreendedores e ter que apresentar isso em aula. Tem muita aula que é assim. Então, eu acho uma coisa muito legal que você consegue ver um pouquinho mais na prática, além desse todo teórico da administração, né? Que eu imaginava que fosse ser muito teórico e basicamente porque era USP também, né? Então, eu sempre ouvi que era muita matéria ali pesada e pouca mão na massa.
Mas eu descobri que, assim, isso depende muito de você e você consegue fazer também entidades que são, tipo, grupos de estudo específicos de alguma coisa. Então, lá dentro tem grupos específicos de mercado financeiro, de empreendedorismo, de startup. Tudo que você imaginar, eles criam grupos de estudo focados nisso. Então, assim, se você já tiver uma noção que você quer estudar tal coisa, você consegue entrar nesses grupos e aí você especificar cada vez mais o seu conhecimento. A segunda área é o marketing. Então, a gente vê todo o desenvolvimento de produtos, tudo que tem ligado a marketing também tem bastante teórico. E aí, por último, a parte de finanças, que é essa parte mais de economia, né? Puxa bastante, tem várias matérias, inclusive, que são as mesmas que o pessoal do curso de economia faz. E aí também economia voltado para empresas, essa parte de finanças, de investimentos, tudo mais. É um curso bem completo, bem geral, e aí as pessoas falam assim, cara, mas não especifica em nada. Isso para mim foi uma coisa muito boa, porque aí eu conseguia pilotar mais ou menos o que eu queria estudar, e aí eu via o que eu ia gostando ao longo do curso para conseguir ir mudando minha cabeça e aí acertando e me especificando um pouquinho mais naquilo que eu gostava. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha muito a cabeça de querer trabalhar com marketing. E aí eu comecei a ver essas coisas de startup, eu comecei a me interessar muito. Logo que a primeira empresa que eu fui trabalhar era uma startup super pequena, voltada para universitários. Eu queria uma experiência super dinâmica, inovadora com jovens, e quando estava lá dentro, eu vi que não era bem assim, que era muito diferente. E aí eu consegui pivotar de novo para outra área que eu queria. E isso é uma das coisas boas, né? Entrando no nosso segundo tópico de mercado de trabalho, eu vejo que tudo que as pessoas trabalham na administração normalmente tem correlação com essas 3 áreas que a gente estuda lá dentro. Então, nessa parte mais voltada para a empresa, né, administração mais pura, o pessoal vai empreender, criar sua própria empresa. Startups, como eu disse, consultoria, que é basicamente você pegar uma empresa e você tentar estruturar mais ou menos ali o que está errado, ver os processos e tudo mais. É uma coisa bem legal. Quem curte marketing acaba bastante, eu vejo que vai muito para multinacionais. Então, empresas grandes, por exemplo, Samsung, Ambev, o pessoal acaba indo trabalhar lá. E nessa parte de finanças, o pessoal vai muito para banco. E, tipo assim, uma das coisas mais legais que eu vejo, tipo assim, por estar dentro da USP, não sei nas outras faculdades, eu sei que tipo, as grandes aqui de São Paulo têm muito isso, é que as empresas estão muito presentes no dia a dia da gente. Na minha faculdade, por exemplo, várias dessas empresas às vezes vão dar aula, né? Por exemplo, numa aula de marketing que eu tive, e uma aula de economia que os professores se juntaram e chamaram uma pessoa do mercado para estudar, para a gente estudar um pouquinho mais de elasticidade do produto. Então, quanto varia ali o preço do produto, quanto as pessoas compram mais quando a gente varia, e era uma pessoa que estava realmente trabalhando com isso, que trabalhava com precificação de um produto muito específico, e a gente conseguiu ver um pouquinho mais de prática e como era a trajetória dessa pessoa, quanto ela ganha, a gente fazia bastante essas perguntas, né? Então era uma coisa muito legal. A gente tem muita feira de carreiras mesmo, então às vezes, assim, na minha faculdade, todo ano tem uma feira organizada pelos próprios alunos, em que vão vários bancos grandes, várias empresas grandes do mercado, e a gente consegue conversar tanto com o RH, as pessoas que contratam, quanto com as pessoas que estão trabalhando lá, alguns estagiários. Então, assim, é muito legal porque a gente pega contato, a gente conversa com essas pessoas, como é lá no seu trabalho, como é o dia a dia, o que você estudou, que faculdade você fez e quanto você está ganhando. E uma coisa que me pegou logo no primeiro ano, que eu tinha muito essa ideia de, vou entrar numa startup de jovem dinâmico, e aí eu sabia que os salários normalmente eram um pouquinho mais baixos. Tipo assim, comparado à média geral dos outros cursos, eu sei que é uma coisa bem alta. Então, assim, para dar valores mesmo, né? Eu via muitas startups oferecendo, sei lá, 2.000 completos. Tipo assim, tudo que você vai ganhar lá dentro é 2.000. E isso, tipo assim, para muita gente parece muita coisa, né? Ainda mais quando você está ainda dentro da faculdade. Eu sei que tem muitos outros estágios, já ouvi pessoas de outros cursos falando assim, ganho R$ 600, ganho 500, pô, nem me pagam. Então, assim, isso, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, já foi de uma ajuda imensa. Então, assim, comecei a trabalhar numa startup ganhando 2.000. Então, para mim, assim, já ajudou muito, foi uma baita virada de chave. Mas o que me pegava mesmo era quando eu ia, e aí eu conversava com o pessoal de mercado financeiro, eu perguntava, ok, quanto é que você ganha? Pra vocês terem uma ideia, um dos bancos mais tradicionais, né, que mais contratam da minha faculdade, é um dos maiores bancos aqui no Brasil, ele pagava 2.500 mais VA, né, VRVA, que é o Vale Alimentação, Vale Refeição, que dava em média R$ 1.064. Então, assim, no geral, você ganhava 3.500. E eu ficava tipo assim, cara, são R$ 3.500 para trabalhar 6 horas. Uma coisa assim, na minha cabeça era muito. Então, assim, eu nunca tive o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Mas quando eu comecei a escutar que, tipo assim, isso daí era média, isso daí me chamou muito a atenção. Então, assim, eu saí de startup e eu falei assim, cara, eu quero trabalhar um pouquinho no mercado financeiro porque eu quero ganhar isso por um tempo, depois eu saio. Então, eu comecei a trabalhar com marketing de investimentos em um dos grandes bancos daqui, né? Então, eu ganhava mais ou menos isso.
E era uma coisa que, assim, para mim pegava muito. Então, assim, na minha cabeça era muito dinheiro. E aí, eu nunca pensei em trabalhar realmente com finanças, mas a administração me deu essa bagagem para eu poder pivotar. Então, se eu quisesse mudar de opção de carreira, eu conseguia. Isso foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu consegui sair de startups e ir para a parte de mercado financeiro, né? Mesmo que fosse ali marketing, ainda era marketing de mercado financeiro. E quando eu estava lá dentro, eu comecei a falar, eu acho que eu sou muito analítica. E eu comecei a querer um emprego mais analítico, eu queria uma cultura diferente, né? Eu estava lá dentro da empresa, então assim, eu comecei a enxergar coisas que eu gostava mais, que eu não imaginava antes. Queria um trabalho mais puxado, mais hard work, mais ali o lobo de Wall Street, eu tinha muito isso na minha cabeça. E eu acabei passando por um dos maiores bancos de investimento aqui do Brasil. Outra coisa é que a faculdade me abriu portas, né? Porque eu conheci esse pessoal desse banco em uma feira de carreiras dentro da minha faculdade. Então eu conversei com eles, conversei ali com o RH, conversei com um dos diretores do banco, né? E, tipo assim, foi muito legal e eu peguei o contato dele. Então quando eu quis fazer essa transição de carreira, eu consegui pedir logo pro diretor do banco e aí ele falou assim: "Ah, OK, pode vir". Então eu acho que uma das melhores coisas que a administração pode te oferecer é essa mudada que você pode dar no seu ambiente, de tipo de perspectiva. Você tem, não é tipo economia que você estuda uma coisa mais específica, que normalmente você já tem algumas carreiras pré-definidas. Você consegue fazer essa mudança de você estar em uma startup, você trabalhar em marketing, você trabalhar com finanças, você trabalhar com consultoria, você consegue trabalhar em várias coisas. Entrando nessa última parte, as que eu levaria muito em conta, se eu tivesse escolhido faculdade hoje de novo, seria literalmente essa parte do tempo. Então, assim, em faculdades como engenharia, eu sabia que seriam 5 anos de graduação. Então, é 5 anos totalmente focada ali no que eu estou estudando e eu não conseguiria trabalhar, né? É um curso integral e exige muito de você. Não que a administração não exija, mas é muita coisa que a gente vê, tem que ser no dia a dia. Então, a minha faculdade de administração, por exemplo, ela é ou diurna ou noturna. Isso te dá muito espaço para você conseguir estagiar. Então, assim, eu já comecei a trabalhar no primeiro ano de faculdade. Se eu tivesse começado a trabalhar no último ano de faculdade só com startups mesmo, eu acho que eu já ficaria para trás, porque me daria esse certo medo, esse receio de fazer essas mudanças de carreira. Então, eu acho que quanto antes você consegue começar a trabalhar, quanto antes você tem tempo para fazer essas mudanças na sua vida, melhor, enquanto você está na faculdade ainda. Então, assim, essa é uma das coisas que para mim pesa muito. E esse fato de, tipo assim, não ser uma faculdade integral também é muito bom. Porque você consegue ter tempo para fazer outras coisas. Então, assim, hoje eu produzo conteúdo para a internet, agora eu comecei a produzir no YouTube, eu trabalho em uma empresa de mercado financeiro, né? Eu trabalho em um fundo de investimentos, aí eu também faço faculdade. Tipo assim, me dá um tempo hábil para eu conseguir fazer outras coisas. Então, isso para mim é muito bom. E assim, outra coisa que eu falo é que a administração, você meio que tem que ter um espírito dentro de você ir lá querer fazer suas coisas. Porque eu acho muito fácil você ficar indo nas aulas e tendo aquele aprendizado pacífico, né? Você fica ali, tipo, parado só esperando absorver conhecimento. E a administração é muito de você colocar a mão na massa. Então, assim, de você querer entrar em um grupo, uma entidade para estudar alguma coisa, de você ir atrás de livro, de você ir atrás de conteúdo, de você querer trabalhar numa empresa muito cedo, de você querer estar naquele ambiente, né? Não dá para você ficar esperando as coisas caírem tanto do céu. Tipo assim, tem muito estágio muito bom por aí, mas você tem que ir atrás. Muito de você querer e de você gostar disso, né? Eu me apaixono todos os dias por administração, nas coisas que eu estudo, nas coisas que eu vejo na faculdade, por vários cases de eu conseguir fazer todas essas mudanças. E é um curso que, assim, você pode falar, eu não gosto de finanças, eu nunca trabalharia com isso, mas você vai usar finanças na sua vida. Ah, mas eu não quero empreender, por que eu tenho que saber como funciona uma empresa? Porque isso vai te ajudar na sua vida. Então, assim, são vários conhecimentos distintos que você tem dentro do curso que você consegue aplicar. E é uma coisa muito boa que você consegue deixar, tipo assim, sua vida inteira sendo ajudada pela administração. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, pode deixar sua pergunta e não esquece de me seguir no Instagram, que lá é onde eu mostro toda a minha vida, tudo que eu faço e como é a minha rotina de administração.